Frequentemente somos informados sobre crianças e idosos abandonados. Encontramos com frequência vítimas de abandono que geralmente são homens ou mulheres abandonados por seus cônjuges que ofereceram ou prometeram amor eterno. Embora seja verdade, existem muitos tipos de abandonos, mas acredito que o maior deles é ser abandonados por seus pais. Mas ainda, para os que creem em Deus e temos esperança, existe sempre a segurança da companhia de Deus, aonde quer que formos e ainda que muitos nos abandonem. Entretanto, o que aconteceria se Deus nos abandonasse? Será possível que Deus pode abandonar as suas criaturas, a seus filhos? Qual seria a sua experiência se isso chegasse a acontecer? Haverá alguém que passou por isso? Vamos à palavra de Deus. O Evangelho segundo Mateus 27:46 relata a história de Jesus em seu momento mais difícil, é dizer, quando se encontrava na cruz. A essa mesma hora Jesus gritou com força: Eli, Eli, lama sabachthani, é dizer, Deus meu, por que me abandonaste? Este versículo bíblico tem despertado muitas intrigas, muitas perguntas, muitos questionamentos. E abandonou realmente o Pai a Jesus Cristo? Qual foi a experiência pela que passou Jesus para expressar-se dessa maneira? O que significa para nós essas palavras hoje? Como pode aplicar-se à nossa vida? Queridos, foi na cruz do Calvário onde se viu o amor ao poder e o poder do amor. Em Jesus Cristo, o Filho de Deus e Redentor do mundo, se demonstrou esse amor pregado desde o princípio. Esse amor que se havia anunciado se demonstrou quando pendia entre o céu e a terra e morria por nós que não críamos e nem esperávamos nele. Mas, ao mesmo tempo, a cruz revela o amor ao poder. Aquele que no céu havia começado uma rebelião, ou seja, Satanás, Lúcifer, se fazendo passar por um emancipador, por alguém que queria evitar que a criação estivesse escravizada pela tirania de Deus, demonstrou que não era o libertador, senão que era cruel. Porque, sem ter lhe feito nada, o submeteu ao sofrimento mais cruel, não somente o Filho de Deus, senão aquele que havia sido seu Criador, aquele que havia cuidado, aquele que havia amado, aquele que havia instruído e com quem havia compartido o céu. Mas Jesus veio a salvar-nos. Aquele que não conheceu o pecado estava entre o céu e a terra. O Santo de Israel, o que criou aos mundos conhecidos e não conhecidos, veio a salvar-nos. Em Lucas 19:10 disse: Porque o Filho do Homem veio a buscar e a salvar o que se havia perdido. No deserto da tentação, Satanás havia assaltado ferozmente a Jesus. E entre esses assaltos, lhe fez uma promessa: sei que vieste redimir o mundo. Sei que quer ganhar o mundo para ti. Tudo isso me ha sido dado. Eu conquistei, eu ganhei. E se você quiser, eu te darei sem sacrifício. Eu te darei sem dor. Somente se proste e me adore. Me reconheça como Rei soberano e o mundo que você quiser eu te darei sem a necessidade de sofrimento. Entretanto, Jesus decidiu redimir ao homem da única maneira segura, da única maneira verdadeiramente segura. E essa maneira era pagando a culpa, assumindo o castigo pessoalmente que ele havia declarado que aconteceria, que os alcançaria a primeiro casal e a humanidade se eles cediam à tentação ou desobedeciam a Deus. Em Gênesis 2:16 e 17, encontramos a primeira advertência estabelecida por Deus à humanidade. Uma advertência destinada a proteger-lhes, a cuidar-lhes e a evitar que a dor, o sofrimento e a morte se introduzissem no mundo. E mandou o Senhor Deus ao homem, dizendo: De toda árvore do jardim poderás comer,
mas a árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque o dia em que comas dela, certamente morrerás. A morte era somente uma possibilidade, mas no capítulo 3 do livro de Gênesis encontramos que essa possibilidade se converteu em uma realidade, porque nossos primeiros pais decidiram desobedecer a Deus. Decidiram duvidar e não crer naquele que os amava, naquele que os havia rodeado e enchido de benefícios. Decidiram crer naquele a quem eles não conheciam. E era o inimigo. A história daí em diante se repetiu. Agora, Jesus pendia na cruz do Calvário, entre o céu e a terra. Como se não tivessem sido suficientes os assaltos que havia sofrido durante sua vida no ministério, agora Jesus sofria o maior de todos os assaltos, a maior de todas as tentações. A maior das tentações? Sim. Em quem consiste? Qual era? Estava tentado a desconfiar de Deus, a desconfiar do seu Pai, a desconfiar de que Deus podia ter aprovado ou estar aprovando sua carreira, seu ministério, seu labor, a desconfiar de que a obra que estava realizando enchesse as medidas estabelecidas pela justiça divina. Foi nesta ocasião em que disse a alguns comentaristas em que possivelmente não haja existido demônios no resto do mundo, senão que todos estavam concentrados em um só lugar, é dizer, na cruz do Calvário. É por isso que densas trevas cobriram esse dia. Mas essas trevas que cobriram não somente foram trevas físicas, porque o sol, porque a natureza se envergonhava, sofria ao ver a Cristo, a seu Criador, pendendo entre o céu e a terra. Senão que as trevas também eram morais, eram sociais. Não havia nenhum ser humano perto de Jesus para lhe confortar, ninguém para dar uma palavra de alento, para dizer, isso também passará. E quando tenha passado, segundo a promessa da tua palavra, segundo a promessa do teu Pai, muitas pessoas virão à salvação, muitos crerão em ti, multidões deixarão o serviço de Satanás para vir ao seu serviço e um dia entrarão na pátria celestial. Oh, quanto anelava o amado Filho de Deus escutar essas palavras! Mas não havia ninguém perto para lhe confortar, para lhe animar, para lhe motivar a seguir adiante. Foi neste momento em que o moribundo Filho de Deus foi assaltado pelas tentações da dúvida. Só podia contemplar depois da cruz a morte e a tumba. Não havia nenhuma esperança de ressurreição. Nenhuma voz confirmava que o seu sacrifício estava sendo aceitado e estava enchendo a medida. Como ele desejaria que uma voz desde o céu, como em seu batismo, dissesse: está aprovado, segue adiante, este é meu filho amado em que me compraço. As densas trevas cobriram o Filho de Deus. E repito, não era só trevas físicas, haviam trevas morais, trevas espirituais, porque Jesus estava carregando o peso do pecado de todo o mundo. E é nesse momento que expressa esse grito desgarrador que ha causado muitas inquietudes, muitas perguntas. Eli, Eli, lama sabachthani, Deus meu, por que me abandonaste? Foi abandonado Jesus? Ou abandonou seu Pai? Que experiência, que circunstâncias o permitiu a Jesus expressar isso? O Filho de Deus sentiu até o sumo o peso do pecado do mundo. E como diz as Escrituras, pisou no lagar sozinho. Não tinha ninguém que o ajudasse. Se sentiu tentado a temer, que o pecado foi tão ofensivo aos olhos de Deus, que nem ele mesmo podia reconciliar-se com o Pai. A feroz tentação
de que seu próprio pai o havia abandonado para sempre, o arrancou esse clamor angustioso na cruz: Deus meu, por que me abandonaste? Cristo experimentou muito dos que os pecadores sentirão quando as copas da ira de Deus sejam derramadas sobre ele. Quando por fim a graça se fechar, a salvação e a oportunidade dela tenha fechado, muitos se darão conta que seu destino eterno tenha sido finalmente decidido e já não tenha mais esperança. Essa experiência experimentou o Senhor Jesus. Queridos amigos, o problema do pecado vai além da nossa compreensão superficial. É maligno, produz dor, separação e morte, e Jesus estava carregando o pecado do mundo. A negra desesperação finalmente envolverá com uma mortalha as almas dos culpados. Aqueles que hoje acham desnecessário aceitar a Jesus, desnecessário crer nele. Aqueles que acham que é uma carga, um estorvo, um problema em aceitar a Jesus, um dia compreenderão tarde demais que a sua oportunidade terminou e entenderão o porquê do grito de Cristo: Deus meu, por que me abandonaste? Nessas circunstâncias, Jesus esvaziou a copa que tinha que beber e bebeu até o final. Aferrando-se pela fé às promessas do Pai, exalou com o último suspiro: Pai, em suas mãos encomendo o meu espírito. E tendo dito isto, morreu. Jesus se aferrou às promessas de Deus. Conhecia muito bem a misericórdia, a compaixão, assim como a justiça e o amor do seu Pai. E em meio às convulsões da natureza, os assombrados espectadores ouviram as palavras do moribundo do Calvário. Foi esse o maior momento de dor para Jesus. Momentos em que pela fé teve que aferrar-se às promessas do Pai. Mas ele não deixou de crer em Deus. Por isso disse: Deus meu, é Deus teu Deus? Crê em Deus como teu Pai? Tens feito de Jeová o teu Deus? E o que fazer quando se sentir abandonado? Tem promessas de Deus para mim? Salmos 27:10 disse: Ainda que o meu pai e a minha mãe me abandone, contudo Jeová não me abandonará. O mundo pode se pôr contra você, mas Deus, querido amigo e irmão, jamais te abandonará. Pode ser que às vezes não sintas a companhia de Deus. Pode ser que às vezes não sintas a presença de Deus. Pode ser que pareça que Deus demore. Dizem que Deus tarda, mas não esquece. Mas deixo de dizer que não é assim. Nem tarda e nem esquece. Deus não conhece a pressa nem a demora, jamais se adianta e jamais se atrasa. Os tempos de Deus são perfeitos, e quando chega o momento perfeito, Deus intervém. Terás que ser provado, tua fé terá que chegar até o limite, ao limite entre a confiança e a incredulidade. Talvez tenha que dizer, como aquele pai de família que trouxe seu filho a Jesus e disse: Senhor, creio, ou Senhor, eu quero crer, me ajude na minha incredulidade. Se essa é a sua experiência, deixa eu dizer que todo aquele que pede ajuda, auxílio e socorro, recebe a ajuda divina. E por que experimentou Jesus tudo isso? Experimentou para simpatizar contigo e comigo. Mas a intenção de Jesus não era somente simpatizar conosco, diz Hebreus 4, 14 e 16. Visto que temos um grande sumo sacerdote que penetrou nos céus, Jesus, o Filho de Deus, retenhamos firmemente a nossa confissão, porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém que foi como nós em tudo tentado, mas sem pecado. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Jesus fez que as promessas de Deus sejam uma realidade para nós. Eu não sei a dor da experiência pela qual estás passando. Eu não sei a traição e o abandono que tenhas vivido. Eu não sei as experiências horrorosas e difíceis que tens vivido, mas sim eu sei que há alguém que está pronto para ajudar, para defender e para socorrer. Há alguém que quer estender-te a mão e pensa em você. Alguém que viveu a experiência da solidão e que alcançou a vitória, e essa vitória pode ser tua.
Como pode ser isso possível? Somente necessita reconhecer e dizer: eu sou pecador. Necessito de ti, Senhor. Creio em ti. Ele estenderá a sua mão e te salvará. Aceita a Jesus. João 1,12 diz: mas a todos os que o receberam, aos que creem em seu nome, lhes deu o poder de serem feitos filhos de Deus. Duvidas da tua filiação com Deus? Duvidas da tua relação com Ele? Pois, creia em Jesus Cristo. Se não podes crer, neste momento, quero te acompanhar em uma oração. Me acompanhe, aí onde você está. Feche os olhos, se concentre e clamemos a Deus, aquele que sofreu na cruz e foi tentado a sentir-se abandonado por seu Pai. Hoje te quer socorrer e te estender a mão para te dar a bênção. Oremos. Amado Pai Celestial, neste momento, após escutar esta palavra e haver compartido, podemos ver que os sofrimentos que nós temos neste mundo não são mais grandes do que tem sofrido por nossa salvação. Não somente conheces nossa dor, senão também que vencestes nossas dores e hoje está disposto a estender a mão para nos socorrer. Pode dizer a muitas pessoas no mundo que vão sem paz e sem esperança, talvez saíram hoje pensando ser este o último dia das suas vidas e não voltar jamais, mas por acaso, navegando nas redes, se encontraram com este vídeo, encontram hoje que ainda pode ver uma esperança porque tu has sofrido como eles e 100 vezes mais. Por favor, Senhor, estende a sua mão para o socorrer. A essa fé débil, quase incrédula que muitos têm, os fortalece. Toma-os em tuas mãos. Dê a segurança da salvação e o perdão dos seus pecados e um sussurro suave ao ouvido dizendo: Filho, filha, eu te amo. Enviei o meu filho para morrer por ti, porque eu creio em ti. Obrigado, Senhor, por este momento que nos concedeste. Obrigado pelo perdão dos nossos pecados e porque nos permite daqui em diante caminhar em uma nova experiência e novidade. E tudo isso oramos pedindo e crendo que as tuas promessas serão realidade porque nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Querido amigo e irmão, se me acompanhaste nessa oração, deixa eu te dizer que uma nova oportunidade, um novo caminho começa para você. Se você perdeu a fé, hoje você renovou. Se quer conhecer mais de Deus e preparar-te para o céu, quero te convidar, por favor, que nos escrevas ao contato que vai aparecer no final desse vídeo, para que possa solicitar um curso bíblico à distância e assim possas conhecer mais de Jesus e preparar-se para um encontro com Ele. Que o Senhor te abençoe.